Essa turma não quer saber de deixar para a última hora. Nesse sábado teve gente que procurou ajuda para fazer a declaração do imposto de renda. Nada de carros, o minhocão foi deles, dos pedestres e das bikes. Um acidente grave interditou a rodovia Castelo Branco, 7 veículos bateram, 2 pessoas morreram. Há 3 meses da Copa, os paulistanos se preparam para torcer para o Brasil na Rússia. E aí, em que tal aprender uma nova língua? Termina amanhã a primeira rodada do Paulistão. Só o Palmeiras já sabe o adversário da próxima fase. Agora, no SP2. Olá pessoal, boa noite. Ano passado, mais de 720 mil contribuintes caíram na malha fina do imposto de renda. Quem tem dificuldade para fazer a declaração sozinho pode procurar ajuda em algumas universidades que prestam esse serviço de graça aqui na capital. Vamos ver na reportagem da Zelda Mello. Chegou a hora daquele encontro anual com o leão. Para a Natália foi a primeira vez. A gente não tem experiência nessas coisas, tipo, a gente não tem contato normalmente, e aí quando a gente tem a primeira vez é até meio estranho, né? Por mais experiência que se tenha, sempre há dúvidas. A gente acha que sabe todas as questões, não sabemos. A gente precisa de uma definição do pessoal, uma ajuda, pessoal técnico. Na hora de preencher a declaração, dá sempre aquele medo de cometer um erro. E a dica é procurar as universidades, onde há programas em que os alunos acabam ajudando os contribuintes a acabar com as dúvidas e evitar cair na malha fina. Nessa faculdade, na Zona Sul, sábado foi dia de plantão. A expectativa aí é de atendimento de 1.500 contribuintes e nós temos aí disponível 60 alunos do curso de Ciências Contábeis presencial. Deve declarar quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70. Quem recebeu mais de 40 mil em rendimentos isentos ou tributados na fonte e quem tem bens com valor superior a 300 mil. Este ano tem algumas mudanças, elas não são obrigatórias, mas é bom o contribuinte começar a se acostumar. Quem tem imóvel pode colocar, além do valor, o número do registro, IPTU. No caso do carro, o dono pode colocar o número do Renavan. Outra mudança é na declaração de dependente. Se tiver mais de 8 anos, tem que ter CPF. A Thaís acabou de tirar o CPF do filho de 9 anos para poder fazer o imposto de renda. No ano que vem, nasceu, vai ter que ter CPF para ser declarado como dependente. Sair da maternidade com CPF, não vai ter jeito. Já sai contribuindo? Sai. Ou dó, né? É isso aí, Thaís. Desde 2016 é possível tirar a certidão de nascimento da criança já com CPF. Lá na nossa página, no G1, você encontra uma relação de universidades que oferecem esse serviço de graça para você fazer a sua declaração do imposto de renda sem errar. Um sábado de pouca procura pela vacina da febre amarela aqui na capital. 70 postos de vacinação funcionaram hoje. Para atingir a meta, ainda faltam mais de 1 milhão de pessoas. Na UBS do Sacomã, na Zona Sul, foi um sábado de pouco movimento e horário estendido de vacinação contra a febre amarela. Mesmo assim, a Nilma veio com a mãe medir a pressão e fugiu da vacina. Tô com medo um pouco. Medo de quê? De tomar a vacina. A Silvia trouxe a filha e as duas vieram tomar a vacina. Todos os postos estavam lotados. Então, como agora está vazio, a gente veio. Desde que começou a campanha de vacinação em 25 de janeiro, mais de 2 milhões de pessoas foram vacinadas nas regiões da cidade definidas como áreas prioritárias da capital. Mas como a meta é atingir 3 milhões e 300 mil vacinados nessas regiões, ainda falta bastante gente. Foram registrados até agora 8 casos de febre amarela, 4 pessoas morreram. Aqui nesse prédio funciona a AMA e a UBS da Vila Clara, que fica na região do Jabaquara. Eu conversei com os funcionários, eles me disseram que durante todo o dia o movimento foi muito tranquilo e que pouquíssimas pessoas vieram até aqui procurar a vacina da febre amarela. Na AMA, os funcionários me disseram que o número de vacinados não chegou a 10 pessoas nesse sábado. Os vizinhos do posto disseram que já estão protegidos. Na minha casa é eu e meu filho só, né? Então a gente já tomou, inclusive a gente já tomou aqui mesmo. Você acha que é importante todo mundo tomar? Eu acho que a gente não sabe, né? De repente, né? A gente nunca sabe, aí é importante, né?
Lembrando que a vacina é a forma de prevenção à doença, né? A campanha de vacinação vai até a próxima sexta-feira. Hoje foi o primeiro sábado em que o Minhocão ficou fechado o dia todo para veículos. Antes, a proibição começava a valer às 3 da tarde. Horas a mais de lazer para a região, mas muitas reclamações também dos motoristas. Trânsito de semana em plena tarde de sábado. É bom para a população que mora aqui, mas ao mesmo tempo, para quem atravessa por esses lados, o trânsito é terrível. De manhã também estava ruim. O motorista foi obrigado a desviar o caminho. Não gostei, nem estava sabendo que ia acontecer isso, né? Mas é bom se acostumar. Daqui para frente vai ser assim. O Minhocão fecha às 9h30 da noite de sexta e só reabre na segunda-feira às 6h30 da manhã. Trabalho perto da República e moro aqui na Barra Funda, então aproveitei que fechou e hoje eu vou de skate aí. Não é de hoje que o funcionamento do elevado João Goulart passa por mudanças. Criado em 1971, funcionou por 5 anos durante todo o dia. Em 1976, passou a fechar da meia-noite às 5 da manhã, para diminuir o barulho de veículos para os moradores da região. Em 2015, começou a fechar aos domingos e feriados. A gente está agora na sacada de um prédio que fica coladinho ao Minhocão. Para os moradores vizinhos aqui, esse foi um sábado que ficou marcado. O primeiro com uma manhã tranquila, sem nenhum barulho de carro vindo lá de baixo. Silêncio absoluto, sem barulho de moto apitando, essas buzinas de carro, congestionamento, acabou. Já a Irene, que nasceu e mora até hoje aqui no centro, não está muito animada, não. O que a gente queria é ter o nosso direito ao descanso, que está sendo, foi tomado mais uma vez. Como eu falei, tira-se o carro e vem a concentração de pessoas. E a ideia deles é fazer inúmeros eventos. E a gente não vai aguentar isso. A preocupação também é com a segurança. O nosso medo é que, ao invés de virar um lazer, vire um tráfico de drogas a céu aberto igual tá a Cracolândia. De manhã a gente viu um grupo de PMs, à tarde não. E durante todo o dia o movimento foi tranquilo. Aí dá pra trazer cachorro, aí andar de bicicleta, andar de patins, skate. Ficou diferente esse sábado? É. Bom, o próximo passo é fechar o Minhocão de segunda a sexta, das 8 da noite até as 7 da manhã. Sobre a insegurança dos moradores, a Polícia Militar disse que patrulha os arredores do elevado dia e noite. No próximo bloco, um acidente grave interdita a rodovia Castelo Branco, no interior. 2 pessoas morreram. E uma olhada no trânsito ao vivo, a marginal do Rio Tietê. Vamos dar uma olhadinha aí, tudo tranquilo nos 2 sentidos, perto da Ponte do Limão, da Ponte da Casa Verde. O SPTV volta já já. Sete e meia agora, o IML faz exames para identificar um corpo encontrado no Parque do Ibirapuera ontem à tarde. O corpo de uma mulher de cerca de 20 anos estava no lago do parque. Uma pessoa que passava pelo local viu e chamou os guardas. O caso foi registrado como morte suspeita. Os exames também vão revelar a causa da morte.
Teve um acidente grave na rodovia Castelo Branco. 2 pessoas morreram no quilômetro 115, no sentido interior. Adelaide Grandim, de 73 anos, e Benedito José Santos, de 74, estavam neste carro, que ficou completamente destruído. A filha, que acompanhava os pais, ficou ferida. Eles tinham saído de São Paulo com destino a Águas de Santa Bárbara. O acidente foi no quilômetro 115 da rodovia Castelo Branco, em Boituva. O trecho está passando por obras. De acordo com a polícia rodoviária, o motorista do caminhão, carregado com frangos, bateu em 3 motos. Na sequência, atingiu mais 3 carros e uma carreta que transportava cavalos. Todos foram arrastados por aproximadamente 60 metros. Os 3 homens que estavam nas motos são de Votorantim e fazem parte do mesmo motoclube. No carro branco estavam 5 pessoas da mesma família, todas de Sorocaba. Apenas uma delas ficou ferida. Equipes da perícia estiveram na rodovia. A pista sentido capital interior ficou interditada por mais de 3 horas. O congestionamento chegou a 15 quilômetros. De acordo com a polícia rodoviária, o motorista de 38 anos, estava dirigindo com a carteira de habilitação cassada. Por isso, ele foi multado. O homem vai responder por homicídio culposo, lesão corporal e por dirigir com a CNH cassada. Ainda segundo a rodoviária, Davis Dante não estava alcoolizado. O caso vai ser investigado pela Polícia Civil de Boituva. 5 pessoas ainda estão internadas. Uma delas teve ferimentos leves e está em observação no Hospital São Luís, em Boituva. 3 pessoas com ferimentos graves estão no Hospital Regional de Sorocaba e uma outra pessoa está internada na Santa Casa de Tatuí, também em estado grave. Vamos falar sobre a previsão do tempo com a Eliana Marques, porque choveu forte no início da tarde na Zona Leste, né, Eli? Boa noite. Boa noite, Glorinha. Boa noite a todos. Foi isso mesmo. E o Globocop fez imagens dessa chuva lá na Zona Leste, no bairro Jardim Romano. As ruas ficaram alagadas, olha só. E tanto a Zona Leste quanto a Zona Sudeste, ali região da Vila Prudente, também o centro, saíram do estado de atenção por volta das 3h30 da tarde. A tendência é agora à noite o céu ir limpando, então se chover vai ser uma chuva fraca. E vamos ver qual é a temperatura que a gente tem nesse momento. Vamos lá para a região de Pinheiros, na Zona Oeste. Por lá, os termômetros marcam nesse momento 21 graus sem chuva, só que a máxima, Glorinha, foi de 27,5 graus. Então já deu uma boa refrescada. Como é que fica amanhã? Bom, amanhã a gente começa o dia com sol, sem chuva, 18 graus, mas à tarde vai esquentar bem mais, a máxima é de 31, porque amanhã teremos mais sol que hoje. E aí à tarde vem as pancadas de chuva também, que segundo os meteorologistas vão atingir poucos bairros, será pouca chuva. À noite, tempo firme e 22 graus. E olha só, no estado teremos amanhã sol lá no litoral sul, Glorinha. Então, tá bom, o pessoal pode aproveitar. É isso aí. Tá bom, Eli. Um bom domingo a todos. Obrigada pra você também. Obrigada. Viu? E a seguir, sábado de Stock Car em Interlagos e o final da primeira rodada do Paulistão. De olho no trânsito agora ao vivo. Vamos dar uma olhadinha na 23 de maio, trânsito mais intenso no sentido do centro da cidade. De olho no relógio, 7h33. O SPTV volta já. Neste sábado e domingo tem feirão na fábrica da GM. E não é qualquer feirão. É a última chance de comprar direto do pátio e aproveitar a condição mais desejada do momento. Onix 1.4 pelo preço de 1.0. Onix Prisma com câmbio automático pelo preço de manual. Em 30 vezes sem juros. Tracker a partir de 84.990 e mais R$5.000 de valorização no seu usado. Mas é só neste sábado e domingo na fábrica da GM. Emoção para corações fortes. Só em uma TV Samsung 4K de verdade. A única com aplicativo exclusivo. Para você assistir aos
7h35, nesse sábado, teve a abertura da 40ª temporada da Stock Car e rolou muita emoção na hora do pódio. A primeira etapa da Stock Car em 2018 teve de tudo. Chuva 1 minuto antes da largada, acidentes, boxes movimentados. Quem venceu a corrida foi a dupla Daniel Serra, atual campeão da categoria, e o convidado dele, João Paulo Oliveira. Mas essa corrida foi especial também para Rubens Barrichello, que chegou em segundo, 40 dias depois de ter sofrido um AVC. Eu tive medo de não poder estar aqui. A vitória é estar aqui hoje, vivo, contente, fazendo o que eu amo, que é maravilhoso. A pessoa pergunta, pô, o cara corre de Fórmula 1, ele vai chorar correndo de Stock Car? Vou sim, cara, é a maior emoção da minha vida é estar aqui hoje. A próxima etapa da Stock Car será no final de semana dos dias 7 e 8 de abril, em Curitiba. E agora o futebol, o Palmeiras é o único time que já sabe o adversário das quartas de final no Campeonato Paulista, por isso a rodada de amanhã, que encerra a primeira fase, vai ser decisiva para as torcidas de São Paulo, Santos e Corinthians. Classificação não é o problema. Os 4 grandes de São Paulo já estão garantidos na próxima fase do campeonato, mas cada um terá o seu desafio particular nessa última rodada. O Corinthians vai testar vários reservas em busca do primeiro lugar geral do Paulistão. Contra o Botafogo em Ribeirão Preto, serão 6 alterações no time titular. Emerson Sheik é uma delas. O autor do gol da vitória contra o Mirassol deve começar jogando pela primeira vez desde que voltou ao clube. Ao Palmeiras, basta um empate para garantir a melhor campanha da primeira fase. A equipe vem motivada pela vitória no Clássico de quinta-feira e Roger Machado também pode poupar alguns atletas contra o Ituano, fora de casa. O desafio do Santos é terminar na liderança do seu grupo. Mesmo depois de ser derrotado pelo Novo Horizontino, o time depende apenas do próprio resultado para sair em vantagem na próxima fase. Por isso, nada de time misto contra o São Bento na Vila Belmiro. O São Paulo também precisa vencer o RB Brasil aqui no Morumbi para não correr o risco de se classificar em segundo no seu grupo. E esse é só um dos problemas do clube no momento. É um time em crise e ainda sem técnico depois da derrota para o Palmeiras. Enquanto ainda negocia com o uruguaio Diego Aguirre, André Jardine, do Sub-20, será o comandante no jogo de amanhã. Ele vai ser importantíssimo na melhorar essa transição entre a base e o profissional. Já vai ser um efeito imediato da presença do Jardine aqui, junto com um treinador de experiência que tenha também uma mentalidade moderna e ousada. Todos os jogos começam às 5 da tarde. A Globo mostra ao vivo São Paulo e RB Brasil. Há 3 meses da Copa, agências de viagem e escolas de idiomas da capital têm recebido torcedores interessados em ver a seleção na Rússia. Todo mundo se preparando para aproveitar bem um país tão diferente. O maior país do mundo em território, berço de mestres da literatura como Dostoiévski e Tolstói, das torres do imponente Kremlin, sede do governo de um país que está no centro das atenções mundiais, a Rússia. A milhares de quilômetros de distância em São Paulo, o pedacinho mais russo da capital fica na Zona Leste, mais precisamente na região da Vila Prudente. É aqui que mora a família do Vitor, que, vejam a coincidência, voltou hoje da Rússia onde trabalha. O Vitor é brasileiro, descendente de russos. Ele contou pra gente que, apesar do frio congelante do país, o clima pra Copa tá esquentando por lá. Você já vê totens bilíngues, né? O russo e o inglês, antigamente isso não tinha. Tem também toda a parte de infraestrutura de transportes, os trens que levam o Aeroexpresso, né, que leva dos aeroportos até ao anel viário, metroviário, né? São trens novos. Com a proximidade da Copa, os brasileiros vão ficar cada vez mais familiarizados com objetos típicos do artesanato russo. Esse aqui é um clássico, é a matrioshka. Exato. Tá boa a pronúncia? Ótima, ótima. Que é matrona, né, no português. O que simboliza a matrioshka para o russo? Então, é diminutivo de matrona, ela significa fertilidade, representa a mulher russa. E quem ganhou espaço também junto a todos esses objetos do artesanato russo foi o mascotinho da Copa, que é um filhote de lobo. O nome dele é Zabivaka. Vem de onde esse nome? Vem de Zabivat, que é chutar pro gol. Tá todo mundo respirando a Copa. Pra quem fala russo é moleza. Agora, e pra quem vai lá torcer pela seleção brasileira e precisa se virar no idioma? Ei, Caio, como tá seu russo? Добрый день,
tem dobra jutra, boa tarde, bom dia, pajalusta, por favor. Tem algumas palavras que já dá para saber. Aprender russo para falar não dá tempo, mas dá para aprender coisas básicas para se virar. Nessa agência de viagem, a procura por pacotes para ir para a Rússia só aumenta. Dezembro, quando teve o sorteio das chaves e o Brasil caiu numa chave muito boa para o Brasil, o destino Rússia também foi pegando aos poucos e hoje em dia é como se fosse um grande objeto de desejo ir para a Rússia ver a Copa do Mundo. Se porventura acontecer um confronto entre Brasil e Rússia, o coração pende para onde? O coração pende para o Brasil, né? E um pedaço dele para a Rússia também. Pedaço maior ou pedaço menor? Desde 2010, os brasileiros não precisam de visto para entrar lá na Rússia. O SPTV termina por aqui, gente. Para rever algumas das reportagens, basta ir lá no Globoplay. As notícias do Brasil e do mundo, você sabe, estão lá no Jornal Nacional. Uma ótima noite para você e um excelente domingo.